Bom dia, fiel. Domingo, o Corinthians perdeu no sábado para o São Paulo por 2-1. Romero fez seu primeiro gol no ano. Uma falha do goleiro Rafael, um bom chute de fora da área. O Corinthians foi pior que o São Paulo, perdeu com 2 gols do São Paulo no final do primeiro tempo, de virada. Mas pelo nada que estava jogando, e pelo fato que era o time reserva, com alguns poucos titulares, caso de Cássio, Gil e Maicon. Renato Augusto entrou no segundo tempo. Corinthians até que fez um jogo muito melhor que na Copa do Brasil. São Paulo, 100% titular, com 56 mil torcedores nessa aberração estúpida de torcida única. Era muito favorito, fez valer o seu mando de campo. Vitória justa do São Paulo, que foi melhor. Alguns corintianos reclamam do segundo gol, que teve uma falta lá. Enfim, esse chororô é coisa de muitos torcedores, não é meu, né? De outras torcidas, inclusive. Teve até uma falta ali, mas o juiz não deu um monte de falta no jogo. Juiz caseiraço, como é em 80% dos jogos em qualquer estádio, mas quando acontece algo parecido na arena, tem chilique, né? As pessoas falam. Quando é em casa do outro time não falam nada, mas enfim, gente cínica e clubista tem um nojo. Aqui a gente tem critério para o nosso time e para o adversário. Juízes são caseiros, foi caseiro. Eu sou contra rebobinar a fita 800 anos se teve falta, não. O São Paulo jogou melhor, venceu, não foi um roubo, não foi um pênalti, um gol fora do gol absurdo, tá tudo certo. O Corinthians, não acredito que o Corinthians saia menor para terça-feira, porque nem estreou o Mano, foi o Sidney Lobo. O Corinthians ainda com muitos defeitos, obviamente um treino nada a ser corrigido, mas o Corinthians mostrou algumas coisas que não vinham mostrando. Por exemplo, o Corinthians que não desarmava ninguém, desarmou. O gol saiu num desarme no ataque, um chute do Romero, e logo em seguida teve um desarme que o Felipe Augusto chutou de fora da área, então o Corinthians competiu mais do que vinha competindo. O Corinthians, mesmo com reservas, trocou passes no segundo tempo. O Corinthians teve algumas jogadas, o que o Corinthians não teve de novo é a péssima marcação da bola parada. Todo escanteio contra o Corinthians é quase gol. Tomou um gol de escanteio novamente, o primeiro gol de São Paulo. Obviamente que dos 20 times da Série A, o Corinthians é o que marca pior bola parada. Claro que o fato de ter sido 4 técnicos, além do Danilo interino, seriam 5, não ajuda em nada a bola parada, que é algo treinado, né? Algo que e muda de treinador para treinador. Tem treinador que faz marcação mista, marcação individual, marcação zona, e isso muda a posição do zagueiro, do goleiro, do lateral, e ainda mais um time que nunca jogou junto, né? Um time totalmente feito para o jogo, Corinthians com vários desfalques por suspensão, mais os lesionados, mais os mortos que não aguentam jogar 2 jogos na semana. Então dá para entender, não é passar pano, não é minimizar a derrota, mas o Corinthians e São Paulo, desde que virou essa palhaçada do torcida única, o São Paulo jamais venceu em Itaquera, e o Corinthians tem tido dificuldade de vencer no Morumbi, né? Venceu esse ano, inclusive, no Paulista com o Lázaro, mas a verdade é que essa aberração do torcida única, o mandante sempre é muito favorito. Ainda mais o mandante que descansou no meio de semana com os reservas e veio completo, e o Corinthians com seu time reserva, tá certo? Mas não acredito que vai ter efeito nenhum para o jogo da Sul-Americana. Aliás, vamos ver os jogos da rodada brasileira. O Flamengo venceu o Bahia 1-0. Aliás, por falar em arbitragem caseira, é um escândalo o pênalti dado para o Flamengo. Mas enfim, para o Bahia perdeu, para o Corinthians não foi ruim, né? Já vou explicar por quê. Fortaleza e Grêmio, Fortaleza 100% reserva. 100% não, um goleiro titular como o Corinthians. Empatou com o Grêmio 1-1. O Grêmio perdeu pênalti nesse jogo. Cuiabá com o Fluminense 100% reserva, fiou 3-0. O São Paulo com o Corinthians reserva ganhou de 2-1. E o Inter 100% reserva, perdeu para o Atlético por 2-0. Depois vai ter idiota falar que pontos corridos, todo jogo é final. Que pontos corridos, todo jogo vale. Que é todo mundo contra todo mundo. Uma pinóia, né? Uma pinóia. Essa cascata dita de 2003, na verdade, mundo real, todo mundo gosta de mata-mata, que é futebol de verdade. Então, véspera de mata-mata, todo mundo põe a reservada, o campeonato é decidido no primeiro turno. O ano passado foi o Palmeiras, esse ano é o Botafogo, todo mundo sabe que vai ser campeão. Aí finge que tem uma disputa e todo mundo tira os times para jogar mata-mata. O Corinthians fez isso, Fortaleza fez isso, Inter fez isso, Fluminense fez isso, mas os idiotas acham legal copiar o europeu. Mas tá tudo certo. Vamos lá, hoje mais 5 jogos. Santos e Vasco interessa o Corinthians. Cruzeiro, Santos e Vasco nenhum passa o Corinthians, mas se o Vasco ganhar fica 1 ponto só do Corinthians, se o Santos ganhar fica 2. Cruzeiro e América, Cruzeiro está atrás do Corinthians, pode ultrapassar em caso de vitória, deve vencer, o América já caiu, né? Curitiba e Atlético, Curitiba já caiu,
não matematicamente, o Atlético luta lá em cima, mesmo no Coritiba o Atlético é favorito, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino vai ser completo contra o Palmeiras, provavelmente misto. Esse jogo vale o segundo lugar. E Botafogo e Grêmio, Botafogo que já é o campeão desde julho, já dei parabéns. Esse jogo interessa ao Corinthians, porque o Goiás também tem que estar perto. Por que foi importante esses jogos? Com a derrota do Bahia, o Bahia é o líder, entre aspas, né? Tirar aqui os jogos. Com a derrota do Bahia, o Bahia é o líder dos rebaixados, do Z4, com 25 pontos. O Corinthians tem 30, a diferença é de 5 pontos. Hoje tem Santos e Vasco. Se o Vasco vencer o Santos, a diferença continua a mesma, do Corinthians para o Bahia, 5 pontos. Se por acaso o Santos vence o Vasco, o Santos passa o Vasco. O Vasco pode ser o líder ali do rebaixamento, líder da zona de rebaixamento. O Goiás ambos têm 26 pontos. E aí o Corinthians ficaria 4 pontos acima da zona de rebaixamento e não 5. Então, depois da rodada, o Corinthians ficará ou 4 ou 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Começou a 5. Se o Santos perder, vai manter a mesma distância com uma rodada a menos. E o Corinthians se manteve à frente do Internacional, porque o Inter perdeu o jogo. E o Cuiabá venceu o Fluminense e com isso o Cuiabá passa o Corinthians. Então o São Paulo passou o Corinthians na rodada. São Paulo já estava na frente do Corinthians, né? O Flamengo não passou, já estava na frente, Fortaleza também. Cuiabá passou o Corinthians, o Inter teve a chance e não passou. O Cruzeiro pode passar o Corinthians hoje também. Então o Corinthians pode perder 2 posições na rodada. Além de que ou Santos ou Vasco vai se aproximar. Tá certo, gente? Bom dia, fiel. Se inscreva no canal, ative o sininho. Terça-feira tem live para vocês pós-jogo. Tem pré-jogo e transmissão em parceria com a Rádio Coringão. Todo dia tem um vídeo novo para vocês aqui no canal, blog do Vitão, tá certo? Bom dia, fiel. Bom domingo a todos. Curtam, saiam, se divirtam, que ninguém é filho de Deus, tá certo? Vamos aproveitar um pouco. Só sofrer com o Coringão ninguém aguenta, tá certo? Um abraço para a rapaziada do Samba do Bar do Natal, estive lá ontem. Um abraço a todos.